Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Aqui é a Si, do Arte em Si Atelier, e hoje eu quero ensinar para vocês como fazer este jogo americano. É muito simples, a gente vai aprender quatro pontos básicos, que é o ponto inicial, a correntinha, que é o fundamento para se fazer um trabalho reto como esse, o ponto baixo e este pontinho de acabamento aqui. Tudo isso no fio de malha. Então, para fazer esse jogo americano, você vai precisar do fio de malha. 1 kg de fio de malha dá para fazer aproximadamente 3 jogos americanos como esse. Você vai precisar também de uma agulha, número 10, e para acabamento uma agulha menor, eu uso a de 4 milímetros. Para quem quer saber as dicas de agulha, tem um videozinho aqui nesse canal também que fala tudo sobre o fio de malha e sobre as agulhas que eu uso para fazer crochê. Então vamos começar? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai aprender a fazer é o ponto inicial. O ponto inicial é o primeiro pontinho que a gente faz com a agulha para poder dar início às correntinhas, que é o fundamento de um trabalho reto. Todo trabalho reto vai começar com ponto inicial e com correntinhas. Então vamos lá. Como que eu costumo fazer o ponto inicial? Eu pego essa parte do fio e coloco para dentro, e aí com a agulha eu vou formar um E ao redor da agulha, com a ponta do fio sempre virada para mim. Ó, formei um E, segurei aqui para não perder. E aí com este fio, que é o fio restante do novelo, eu vou dar a minha primeira laçada. Passo a agulha por baixo do fio, laço o fio e passo o fio no meio desse Ezinho. E aí eu dou uma puxadinha para apertar. Pronto, este é o ponto inicial. Agora nós vamos fazer as correntinhas. É muito simples. Primeiro você vai apoiar este dedão aqui da sua mão esquerda, para quem é destra, e vai segurar o seu crochê aqui, sempre o seu trabalho apoiado nesse dedo para ele não fugir. E aqui você vai movimentar a agulha para puxar o fio. Então, segurando aqui, você vai passar a agulha por baixo do fio que está posicionado aqui no seu dedo, assim, e vai puxar o fio para dentro do Ezinho que você formou, que já está na agulha. Pronto, você já fez uma correntinha, já está o Ezinho na agulha novamente, e você pode continuar fazendo as correntinhas. Passa a agulha por baixo do fio, pega o fio e passa por dentro do Ezinho, né? Dá a laçada, que as pessoas chamam. Para fazer esse jogo americano, eu, neste fio aqui, nessa espessura de fio, com a agulha número 10, eu precisei fazer 25 correntinhas para ter esta medida. Vou passar a medida para vocês. Ó, o meu jogo americano tem a medida de 38 centímetros de comprimento e 28 centímetros de largura. Essa medida foi a medida que eu usei de um jogo americano que eu tinha aqui na minha casa. Então, lembrando sempre que no fio de malha, vocês precisam fazer por medidas. Porque por mais que eu fale que aqui eu fiz 25 correntinhas para fazer esse tamanho, de repente a sua espessura do fio é diferente, então você vai precisar de mais ou menos correntinhas. Então, vamos lá. Aqui eu já fiz 3 correntinhas. Ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
Veja como é fácil. Vocês só vão passar a agulha por baixo do fio e com a ajuda do ganchinho vai puxar para dentro do ezinho, ó. Passou por baixo do fio, com a ajuda do ganchinho, por dentro do ezinho, ó. Mexa bem essa mão para facilitar para o fio correr melhor, ó. Então aqui perdi as contas. Como que eu faço para contar a correntinha? Muito simples, né? Cada elozinho desse é uma correntinha. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Então, ok, fiz as minhas 25 correntinhas. Agora, uma dica importante, sempre deixem o fio que tá no novelo o mais solto possível, porque isso facilita bastante para você não apertar o fio. Lembrando que no fio de malha, quanto mais larguinho for o seu ponto, mais bonito vai ser o seu trabalho. Então, vamos lá. Fiz as minhas 25 correntinhas, agora eu vou fazer a minha primeira carreira de ponto baixo. Eu vou fazer mais uma correntinha, que é o ponto de subida. Então, dei a laçada, passou por dentro do ezinho. E aqui, nesse meu primeiro ponto de correntinha, bem no meio, eu vou enfiar a agulha, passou lá do outro lado, eu vou puxar o fio por dentro do buraquinho, vou esticar o fio até chegar na altura do ponto que está na minha agulha, né, do ezinho que está na minha agulha aqui. Depois eu laço novamente o fio, passo um e depois eu passo dois. Uma coisa fácil de vocês identificarem se vocês estão do lado certo da correntinha é sempre assim, ó, a correntinha precisa estar com um elozinho em aberto. Você vê que aqui ela já tem um espaçozinho para você colocar a agulha. Do lado avesso, ó, ela tem esse fio aqui assim no meio, ó. Então toda vez que vocês ficarem na dúvida qual o lado certo e o lado avesso da correntinha, é só vocês repararem isso, tá? Então vamos lá, como que eu gosto de fazer o meu ponto baixo para ele ficar mais folgado e mais bonito? Eu coloco no buraquinho da correntinha, vou lá no fio, puxo o fio até ele chegar numa altura igual ao laço que já está na minha correntinha. Depois eu laço o fio novamente, puxo um e puxo dois. Você também pode puxar direto, não precisa ter essa parada, né? Como que a maioria das pessoas costumam fazer? Elas enfiam um ponto na correntinha, puxa o fio e depois laça novamente e passa os dois de uma vez só, tá? Esse também é o certo. Quer dizer, não existe certo ou errado. É o jeito que você vai achar mais cômodo pra você. Eu prefiro fazer desta forma. Eu laço, puxo pra chegar na altura deste que já está na agulha. Depois eu laço novamente, passo um e depois eu passo o outro. Eu acho que o meu ponto fica mais bonito assim e a correntinha fica mais... e o ponto fica mais larguinho. E isso deixa o trabalho mais bonito. Então, você vai enfiar a agulha, laçar, esticar o fio até a altura desse ezinho que está na agulha já. Depois você laça, passa um e passa outro. Tá? Mas não existe forma certa ou errada. Você vai ver aí o que vai ficar melhor pra você. Assim como a pegada na agulha também. Você pode pegar desta forma que eu tô pegando, ou você também pode pegar assim. É a forma que for ficar mais confortável pra você na hora de crochetar. Eu uso as duas formas de pega da agulha. Depende do trabalho que eu tô fazendo. Enfim, não tem uma norma, né, a ser seguida. Então, deu a laçada, puxou até na altura do que está lá. Laçou novamente, passou um e passou dois. Ó. Puxou na altura,
laçou novamente, passou um, passou dois. Enfiou no buraquinho da correntinha, puxou o fio, chegou na altura, laçou um, laçou dois. E assim a gente vai fazer até o finalzinho da carreira. Puxou o fio, laçou um, laçou dois. Lembrando que esse dedo serve para você apoiar o seu crochê para ele não fugir. Então, buraquinho na agulha, puxou o fio, chegou na altura, laçou um, laçou dois. Novamente. E aí, o fio de malha você vai fazendo e vai arrumando com a mão, tá? Porque às vezes ele pode tender a fechar, a não ficar certinho, então você vai fazendo e vai arrumando com a mão. Sempre apoiando com este dedo da sua mão esquerda, para ele não sair do lugar, você colocar num buraco errado da correntinha, por exemplo, ó, tá vendo que aqui a correntinha tá virando, ó. Se eu continuar assim, eu vou colocar a correntinha no lugar errado. Então, eu tenho que virar a correntinha pro lado certo, prestar muita atenção pra tá fazendo sempre do mesmo lado. O trabalho não virar. Já estou terminando a primeira carreira. Aqui nós vamos fazer um total de 18 carreiras, para dar a altura de 28 centímetros. Isso trabalhando nessa espessura de fio que eu estou trabalhando com a agulha número 10. Beleza, cheguei no meu último ponto, ó. Esse aqui foi o ponto inicial que eu fiz. Não se preocupem com ele, que no final eu vou mostrar um acabamento para ele sumir, então você não vai ver mais esse ponto. E aqui já fez o último pontinho da carreira de correntinha. Então essa daqui foi a nossa primeira carreira. Lembrando de sempre deixar o fio mais solto possível, que isso facilita bastante na hora do trabalho. E agora vamos virar para fazer a nossa segunda correntinha, segunda carreira. Então aqui eu vou fazer um ponto de subida, quer dizer, um ponto de correntinha, que é o nosso ponto de subida, que é para dar a altura do fio. Fiz uma correntinha aqui, eu vou virar o trabalho. Assim, agora, por enquanto, dá pra vocês conseguem diferenciar o lado direito do lado avesso, ó. Esse aqui foi o lado direito do ponto baixo que a gente fez, e aqui é o lado avesso. Só que agora nós vamos trabalhar em vai e volta. Então, a gente vai chegar uma hora que não vamos conseguir mais identificar um lado do outro. Como vai ser vai e volta, vai ter lado avesso, vai ter lado direito. Então, a peça vai poder ser usada dos dois lados. Até chegar na última carreira, que é essa carreira de acabamento. E aí, a peça vai ter um lado certo. Então, beleza. Eu fiz o meu ponto de subida para poder ganhar altura. Virei o trabalho. E aí, agora eu vou colocar um ponto baixo em cada buraquinho de ponto que está aqui. Como que eu sei identificar o ponto? O ponto baixo, ele é sempre dessa forma. É o elozinho do ponto e o Vzinho embaixo. A gente, na próxima carreira, a gente vai colocar o nosso ponto baixo dentro desses intervalos aqui do elozinho do ponto. Prestando bastante atenção para passar a agulha nos dois lados do elozinho. Ai, gente, desculpe. Do elo, tá? Então, vamos lá. Você vai colocar a agulha no buraquinho do ponto, passando pelos dois elos, pelos dois fiozinhos do elo, puxou o fio, ganhou altura com o Ezinho que já está na agulha, laçou o fio novamente, puxou um, puxou dois. Beleza? Então, vamos lá. Buraquinho do ponto da carreira de baixo.
vai puxar a agulha, ganhou altura com o outro que já está na agulha, laçou novamente o fio, passou um, passou dois. Vamos para o nosso terceiro ponto baixo da segunda carreira do jogo americano. Botou a agulha no buraquinho do ponto da carreira de baixo, puxou o fio, ganhou altura para chegar no Ezinho, que tá na agulha, laçou o fio novamente, puxou um, puxou dois. Outra dica muito legal é vocês usarem a agulha a favor de vocês. Então, sempre que você for crochetar, mexa a agulha para os lados para que ela deslize melhor no fio. Então, ó, aponta bem no buraquinho que você vai colocar, ela vai deslizar melhor dentro do buraquinho. Você vai puxar o fio, vai girar a agulha para ela passar melhor pelo buraco. Ganhou altura, para o fio que você puxou ficar na mesma altura do E que tá na agulha. Laçou o fio, e aí você vai, ó, mexe a agulha. Passou um, mexe a agulha, passou dois. Isso você faz com que a agulha deslize melhor pelo fio, né? Então a dinâmica dela é feita para isso. E você vai evitar dores nas mãos, porque eu já falei em algumas lives também que o fio de malha, por ter uma espessura maior, ele faz uma tensão maior na mão, né? Você trabalha ele com uma tensão diferente, então pode ocasionar algumas dores. Eu até falei também sobre alguns exercícios, mas aí tem que assistir as lives ao vivo lá no Instagram. Mas vamos continuar aqui com o nosso jogo americano. Eu fiz uma live falando, ensinando esse jogo americano ao vivo lá no Instagram, mas algumas pessoas perderam, porque como foi a primeira live, muita gente não conseguiu assistir. Então eu me predispus a fazer este vídeo ensinando para colocar aqui no canal do YouTube. Então tá aqui a pedidos, mas as lives ocorrem uma vez por semana lá no Instagram. E é uma aula bem completa, é legal participar ao vivo porque dá para tirar todas as dúvidas na hora. Então vamos lá, ó, subiu, ganhou altura, puxa um, puxa outro. Buraquinho do ponto de baixo, laçou o fio, ganhou altura do Ezinho que tá na agulha, laçou novamente, puxou um, puxou dois. Esse mesmo padrão do jogo americano que eu tô ensinando pra vocês, vocês podem fazer cortina, tapete, manta pra sofá, várias coisas que a imaginação de vocês mandarem, apenas sabendo o ponto baixo e o princípio do trabalho reto, que é o ponto inicial e as correntinhas. Aí é só você fazer do tamanho que você achar melhor. É super fácil, é um dos pontos mais fáceis que tem no crochê e no fio de malha. Ele dá um efeito legal, então dá pra fazer sem medo, treinar bastante aí, mesmo se você nunca pegou na agulha. Chegando aqui no finalzinho da segunda carreira. Vou mostrar pra vocês agora como que a gente vai subir pra fazer a terceira carreira, tá? Então aqui, eu cheguei no meu último ponto. Como que eu sei que esse daqui é o meu último ponto? Este daqui, ó, vou virar aqui pra vocês poderem ver melhor. Ó, esse aqui é o elozinho que eu falei, como se fosse a cabeça do ponto, né? Esses dois fiozinhos aqui. E o Vzinho, então você sempre vai identificar o ponto baixo assim, cabeça do ponto e Vzinho. Então aqui foi o primeiro que a gente fez, aqui foi aquela correntinha de subida e aqui foi o primeiro ponto baixo. Então o último dessa segunda carreira, eu vou colocar aqui, observando direitinho para não esquecer o outro elo, ó, são os dois fiozinhos da cabeça do ponto.
laçou, passou pelo buraco, ganhou altura, puxa um, puxa o outro. Lembrando sempre de arrumar com a mão, tá? Cheguei aqui no final, agora o que eu faço? Uma correntinha de subida para ganhar altura e viro o trabalho. E aí agora a mesma coisa, dentro de cada buraquinho do ponto da carreira de baixo, você vai fazer um ponto baixo. Então aqui, ó, primeiro buraquinho, laçou, ganhou altura, fez o primeiro. Buraquinho, laçou, ganhou altura, fez o segundo. Buraquinho, laçou, ganhou altura, fez o terceiro, ganhou altura, quarto. E assim vamos nós para a terceira carreira do nosso jogo americano. Lembrando sempre de arrumar com a mão. Deixa eu soltar aqui o fio, que fica melhor de trabalhar quando o fio não está preso no novelo. E isso faz com que a gente aperte o ponto. Então vamos lá. Outra dica muito legal que eu dei na live também, que acho importante falar aqui, é sobre fazer o crochê em cima de uma mesa. O fio de malha, ele é um fio com espessura mais grossa e aí você tende a apertar muito o fio. E aí isso faz com que o seu trabalho vá ficando esquisito, né? Apertado. E aí sempre que você crocheta na mesa, você pode ir apoiando ele na mesa, os seus braços vão estar apoiados na mesa. Então isso vai ser melhor para você crochetar. Lembrando de arrumar a postura sempre reta. Percebam que eu já mudei a pegada da agulha, né? Vou explicar aqui novamente o último ponto, tá? Cheguei aqui no meu último ponto. Como que eu sei que é o último ponto? Cabecinha do ponto Vzinho. É o último Vzinho aqui que eu tô visualizando, né? Então, eu vou passar a minha agulha entre os dois fios. Puxar pra fazer o último ponto. Aqui, esse Vzinho aqui ficou muito folgado, então, ó, desmancha, aperta um pouquinho pra não ficar muito buraco, né? Tem que ter uma tensão semelhante pro ponto ficar parecido. No começo, vocês vão ver que eles não vão ficar tão iguais, tá? Mas isso é questão de treino. Tudo que você pratica, chega uma hora que você fica perfeito, né? Então, chegou aqui no final, uma correntinha de subida, virou o trabalho e vamos para a quarta carreira. Já no primeiro buraquinho aqui do ponto, você vai colocar a agulha e... É o meu cachorro que tá latindo. Gente, vocês não reparem, por favor. Mas é isso aí. Botou no buraquinho do ponto da carreira de baixo, ganha altura, laça o ponto, passa um, passa dois. Vou acelerar aqui pra chegar no final e a gente fazer o final novamente, tá?
Aqui, cheguei no último ponto, ó, cabecinha do ponto, Vzinho, tá? Coloca a minha agulha pra passar nos dois, passa o fio, chega na altura aí. Pra subir, um pontinho de correntinha, virou o trabalho. No primeiro buraquinho, ó, já vai fazer o primeiro ponto. E continuando. Cheguei no último ponto, fiz o meu último ponto, nós estamos na, ó, como contar as carreiras, tá? 1, 2, 3, 4, 5, estamos na 5ª carreira. E agora vamos para a 6ª. Um ponto de subida. No primeiro buraquinho já faço o meu primeiro ponto baixo da 6ª carreira. E assim, vamos novamente. Nota-se que ele vai ficar com essa, ele não vai ficar reto, ele vai ficar assim, mas é proposital, porque eu acho que assim é a melhor forma para iniciantes de fazerem. Depois, mais pra frente, eu posso ensinar umas técnicas para que essa lateral fique bem retinha, mas eu acho que para iniciantes é legal aprender a correntinha de subida, e aí depois, na hora do acabamento, esses pontinhos aqui em evidência vão dar um charme pra peça, tá? Fica uma característica mais rústica.
Yeah, yeah, la, 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 la. Yeah, sometimes I wonder why you keep talking like you don't give a fuck about me. You've got a piece of me, and honestly, my life wouldn't be the same without you. And babe, we're not just friends, are we more than friends? We just have a man, don't you? You think I'm stone cold, tripping, man, I'm sick of being teased. I just wanna belong, yeah. Don't lie to me, no, no, don't lie to me, don't lie to me, don't lie to me, no, no, don't lie to me, no, no, don't lie to me. She moves like a dancing queen, she's attending for wish, and all this under my eyes. Please, babe, don't make that move with your eyes. Shut the past is past, but my love still doesn't go away. Don't lie to me about your chance, about falling in love. What makes you happy is what makes you drown. But what you want and what makes you bad. I'm giving a chance to make things right, but just be honest for once in a while. It was a part of a silly joke. Well, isn't fun, it can stand no more. Don't lie to me, don't lie to me about your chance, about falling in love. What makes you happy is what makes you drown. But what you want and what makes you bad. I'm giving a chance to make things right, but just be honest for once in a while. It was a part of a silly joke. Well, isn't fun, it can stand no more. Don't lie to me, don't lie to me about your chance, about falling in love. What makes you happy is what makes you drown. But what you want and what makes you bad. And give me a chance to make things right, but just be honest for once in a while. It was a part of a silly joke. Well, isn't fun, it can stand no more. Então, estamos aqui na última carreira de ponto baixo do nosso jogo americano. Terminando essa carreira aqui, a gente já vai emendar na carreira de finalização. Chegando no finalzinho já. Olha como esse ponto faz um efeito muito bonito, ó. Se você consegue um fio de malha assim, na cor caramelo, amarelo, eu acho que lembra até palha, né? Esse ponto. Então, ó, cheguei aqui no meu último pontinho.
Lembrando de pegar os 2 elos da carreira de baixo. Fez o nosso último ponto baixo. Então, agora a gente vai dar início à nossa carreira de finalização. Vai virar, você vai virar. Vou botar assim. Você vai virar o trabalho e a cada espaço entre as carreiras, aqui ó, cada espacinho, deixa eu pegar outra agulha pra vocês verem. Cada buraquinho que ele tiver de cada carreira, bem nessa lateral aqui, a gente vai fazer um ponto de finalização. Como é esse ponto? Você vai enfiar a agulha no buraquinho, vai puxar o fio. Quando chegar aqui, você vai passar esse fio dentro, sem dar laçada. Você vai passar esse fio dentro do ezinho que já está na agulha. Aqui, ó, o próximo espaço vai fazer a mesma coisa. Puxou o fio e já vai passar ele aqui dentro do ezinho. Você pode usar a outra mão para auxiliar, para ficar mais fácil, ó. Você pode puxar assim, direto, ó. Bota no buraquinho, puxa o fio e puxa direto. Mas se você ainda não tem a destreza com a agulha, usa essa mão para te ajudar. Então, ó, botou a agulha no buraquinho, puxou o fio, ó, passa o fio por dentro do ezinho. Próximo buraquinho, ó. Puxou o fio, com a ajuda dessa mão, vira a agulha pra fora, pra ela poder enganchar o fio e puxa pra dentro do ezinho. Ó. Cuidado com a tensão da mão, para os pontos ficarem sempre iguais. Ó, pode passar assim, com o auxílio da sua mão esquerda, ou assim, direto na agulha. Ó. Mais um espaço. Olha, esses são os pontos de subida que a gente fez. Olha, eu falei pra vocês que ele dava um acabamento mais rústico a peça, ó. Chegou aqui no final, então, ó, buraquinho, passou o fio. E aqui, nessa carreira de baixo, é mais fácil, ó. Vão ser em todos esses espacinhos aqui, ó, que é exatamente no mesmo buraquinho da correntinha que a gente começou. Aqui fez a voltinha e agora são esses buraquinhos aqui da primeira carreira de correntinhas. Ó, lembrando de sempre arrumando com a mão. A primeira carreira de correntinha que a gente fez, ó. Dentro de cada buraquinho, você vai fazer esse pontinho. Eu puxo a agulha e giro a agulha aqui, ó, e faço ela entrar dentro do ponto. Tá vendo? Eu uso o ganchinho da agulha a meu favor sempre, ó. Mas lembrando que vocês podem auxiliar com esta mão, ó, também. Puxou e tchum. Puxou, tchum. Tá? Então, vocês testem aí, ver qual a forma que você melhor vai se adaptar para fazer este ponto. Tá? Tô acelerando aqui para poder fazer até o finalzinho com vocês. Ó, porque eu tô fazendo um pouquinho de cada jeito, que é pra vocês pegarem todos os jeitos. Chegou aqui no finalzinho, ó, onde tem aquele ponto inicial que eu falei pra vocês, ó. Fez um buraquinho aqui que tá sobrando. Fez o último buraquinho. Pode deixar ele pra fora assim mesmo, que a gente vai
vai fazer o acabamento nele. E aqui novamente, ó, todo buraquinho do cantinho vai fazer um ponto, tá? Que corresponde a cada carreira. Então, puxou, cantinho, agora já o próximo, cantinho. Beber uma aguinha. Ai, desculpe, gente, que eu tô um pouco gripada nesse vídeo, mas eu não queria deixar de filmar e eu não quero deixar de mostrar nenhum detalhe pra vocês. Queria mostrar em tempo real fazendo a peça. Virou aqui, ó. Agora chegou na última carreira que a gente fez, naquela carreira de cima, né? Então, aqui, ó. Primeiro buraquinho. E aí, agora é aqui na cabeça do ponto. Aonde vocês fariam um ponto baixo, né? Vai fazer o ponto de finalização, ó. Fez a curvinha aqui. Agora vem embora, continuando, ó. Agora, beleza, chegamos aqui no final. Ó, esse daqui foi o primeiro pontinho que vocês fizeram de acabamento, lembra? Então, ó, vai dar pra fazer mais um, que é o último. Agora, chegamos aqui. Tá vendo que cada ponto de finalização sai de dentro de outro ponto? Ó, tá vendo? Sai o outro aqui de dentro, sai o outro aqui de dentro. Então, pra gente fazer a finalização invisível, a gente tem que fazer este ponto, passar por baixo deste primeiro ponto e voltar aqui no buraquinho de onde ele saiu, que é dentro do outro ponto. Então, como que a gente vai fazer isso? Você terminou de fazer o último ponto, você vai cortar o fio, no meu caso aqui ele já tá cortado, e aí você vai puxar todo ele pra fora, assim. Tá vendo? Agora tem um fio dentro do ponto. E aí, o que a gente vai fazer? Vai passar esse fio por baixo deste ponto. Essa é a hora que a gente usa a agulha menor. No meu caso aqui, eu tô usando a de 4 milímetros. Por que que tem que usar uma agulha de tamanho menor? Pra você não lacear o seu ponto. Se você colocar a agulha 10 aqui, você vai fazer um buracão aqui no seu ponto. Daí, seu trabalho vai ficar feio. Então, você vem aqui com a ajuda da sua agulha e você vai passar esse fio aqui embaixo do outro ponto. Beleza, e agora você vai voltar ele pra dentro deste outro ponto que saiu o primeiro lado. Aí, como que você vai fazer? Você vai virar e vai colocar a agulha no buraquinho. E você vai, com a ajuda da agulha, passar o fio por dentro desse ponto. Aí, você vai lacear ele um pouco aqui, ó, pra ele ficar no mesmo tamanho dos demais, ó. Pronto. Tá vendo? Ficou uma finalização invisível. Agora, você não sabe onde é o começo e onde é o final do trabalho. Aí, esse fio que sobrou, você vai esconder ele por alguns pontos aqui embaixo, com a ajuda dessa mesma agulha, e depois você vai dar um pontinho e vai colar aqui pro seu trabalho não desmanchar.
Esse ponto inicial, a mesma coisa, ó. Você vai puxar ele pra trás. Ó, meu filho chegou. E pronto. E essa foi a peça, o nosso jogo americano, feito em fio de malha, para iniciantes. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um curtir. Não se esquece de inscrever no canal do Arte em Si Ateliê e seguir a gente lá no Instagram. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau!